duas vezes não ia me amar. Então, queridos, são essas diferenças básicas que existem entre a mulher e o homem. A primeira diferença é essa: o homem é um ser lógico, a mulher é um ser intuitivo. Senha. Eu já estou ficando com batom aqui, irmãos. Glória. Aleluia. Segunda diferença: o homem é um ser racional. O macho é um ser racional. Ele age pela razão. Por que eu vou fazer isso? Com quem eu vou me casar? Por que eu vou me casar com essa pessoa? Eu sou o homem ideal para essa mulher? Esta mulher é a mulher ideal para mim? Ele age pela razão. Então tudo que ele vai fazer, a razão vai na frente. O romance fica sempre para depois. E às vezes a esposa exige de que o marido seja um indivíduo romântico. Ele é romântico, querida. É que o romance dele vem depois. Primeiro vem a razão. Ele é um ser racional. Ele é diferente de você. Isso faz dele um indivíduo prático. Isso faz dele um homem, às vezes, aparentemente mais duro, mais rústico. Mas ele é romântico. O homem também é romântico. O homem é racional, enquanto que a mulher é um ser emocional. Como é um ser emocional? E o que é um ser emocional? É um ser que age e vive mais da emoção do que da razão. A emoção, a mulher, esse ser emocional que Deus criou, maravilhoso, ele é propenso à variação de espírito. A mulher, ela está atuando, pensando e agindo sempre nos dois extremos. Portanto, marido, não leva muito a sério tudo que a mulher fala, porque ela está agindo em dois extremos. Variação de espírito. Numa questão de segundo, ela muda de opinião e você fica louquinho. Sem entender, esses dias, abrindo aqui um pouco da nossa intimidade, a minha mulher falou assim: olha, amor, eu não aguento mais, essas duas meninas não vão dormir na hora que eu mando. Eu preciso dormir um pouco mais cedo. E eu fiquei uns 3 dias só observando o movimento, né? Só olhando. E ela: menina, vai dormir. Ah, sim, mãe, como eu estava falando, não sei o que, porque criança, eles enrolam a gente mesmo. Aí teve uma noite que ela não aguentou mais e falou assim: amor, pelo amor de Deus, meu ouvido, pelo amor de Deus, põe essas meninas para dormir, amor. Eu já mandei não sei quantas vezes. Aí eu impostei a voz, né? Falei: ô menina, as duas para o quarto agora mesmo, recolham-se. Aí ela olhou para mim assim: a minha esposa, precisa isso? Eu olhei assim para ela e pensei assim: meu Deus. Então, mulher é assim. Você chega em casa, a mulher está com os cabelos arrepiados. O que foi, mulher? Eu não aguento mais essas crianças. Põe esses meninos no lugar dele. Aí você vai na onda, porque você é um ser racional. Você esquece que ela é um ser emocional. Ela age nos dois extremos. Você pega o menino, coloca de castigo. Num segundo ela vai assim: amor, por que você fez isso com o bichinho? Coitadinho, não merece isso. Uma mulher, você não estava desesperado. É a variação do espírito. A mente dela age nos dois extremos ao mesmo tempo. Então não quero entender esse ser não, tá? Alguns amigos meus tentaram entender, a esposa hoje mora nos Elopes. O que é a emoção, segundo a psicologia? A emoção é a reação intensa e breve das coisas. Assim é a mulher. Assim é a mulher. Portanto, quando a mulher disser assim: faça, se eu fosse você eu agiria assim. Pare, conte até 10, conte até 100, se for preciso conte até 1000, porque dali um segundo pode ser que ela mude de opinião. Você, como um ser racional, que conduz, que dirige, você é o cabeça, e a cabeça comanda e o corpo executa, e depois a cobrança vem para a cabeça, né? Pensa, espera um pouco, não se deixe levar pela emoção, entra com um pouco de razão, porque isso traz o equilíbrio. Porque a mulher é um ser emotivo, a mulher chora mais facilmente, e isso é uma forma de dizer: me entenda, olhe para mim, me perceba. As lágrimas de uma mulher tem a ver com isso. A mulher ama mais
ela tem a capacidade de amar o homem facilmente, tanto que na Bíblia você não vê momento nenhum Deus dizendo: mulher, ame o seu marido. Só tem um versículo que indiretamente diz que a mulher mais velha ensina a mais nova a amar seu marido, só. Não tem nenhum texto bíblico mandando a mulher amar o marido. Não é porque ela não deva amar, e sim porque ela já faz isso naturalmente. Isso faz parte da natureza dela. Às vezes o cara é feio que dói na consciência, mas a mulher olha para ele e fala assim: como você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo. Ela tem essa capacidade de amar o camarada, né? Capacidade de amar, porque isso faz parte da natureza dela. Por causa da sua emoção, por ela ser um ser mais emotivo do que racional, ela fala mais do que o homem, porque a fala está diretamente ligada à emoção, né? A mulher fala mais que o homem, ela tem a fala multiplicada, ela é multissílaba, e o homem é monossílabo, não é? A mulher fala assim: amor, que você quer almoçar hoje? Ele vai responder: ou carne, ou peixe, ou frango. Ou então aquela fala clássica: qualquer coisa. Tanto faz. Ele é monossílabo. A comunicação dele é resumida, é diminuída. A mulher não. O homem faz a mesma pergunta para ele, fala assim, e aí, para ela: e aí, querida, o que é que você quer comer? Ela faz assim: eu queria comer filé mignon, mas filé mignon está tão caro e a gente não pode gastar muito, porque a mamãe vai vir nos visitar essa semana, e quando a gente vai na casa dela, ela nos recebe muito bem. A gente tem a obrigação de fazer a mesma coisa. Depois o nosso carro está com a prestação atrasada, e se a gente atrasar vai para o SPC, é arriscado a gente ser preso e tal. E eu não quero engordar, porque se eu engordar você pode me trocar por 2 de 45 e não vai ficar bem. E outra coisa: peraí, eu prefiro comer peixe, mas eu só gosto de comprar peixe daquele irmãozinho lá no mercado, mas ele bateu o carro, ele não pode vir, coitado, o carro dele nem estava no seguro, está passando uma situação tão difícil, e você está lá: ela tem a fala aumentada, ela não é? É verdade. Emoção. Eu acho que quando Deus fez a mulher, Deus, quando fez o homem, soprou o seu espírito, né? O seu sopro no homem. Na mulher, acho que ele encheu de Coca-Cola. Emoção para valer. E na emoção, ela fala. Eu digo que a mulher tem a síndrome de Rui Barbosa. Rui Barbosa era um homem que tinha a síndrome da fala aumentada, da comunicação aumentada como mulher. Ele chegou numa barbearia lá no interior da Bahia com aquele cabeção dele, e ele deveria simplesmente perguntar ao barbeiro: quanto cobra para cortar o cabelo, né? Como sempre a gente faz, né? O homem entra na barbearia de mês em mês e fala assim: quanto é? Ele é monossílabo. O barbeiro fala assim: 7, 10, 15, né? E o Rui Barbosa chegou na barbearia e falou assim: ô fígado, quanto cobra sem juros você conhece um comentário para a depilação dos pelos capilares que simultaneamente coabitam a minha caixa craniana? Porque enquanto os vignóbios venciam a escuridão da noite, o final deles dava com sua amabilíssima mariposa na esquina, o psicofante proferia inepção seca e se encontrava em torpor. Aí o barbeirinho velhinho com a bengala na mão ficou tão invocado que olhou para ele e disse assim: se isso existe por simples ignorância para zombar da minha alta e digníssima prosopopéia, dar-te-ei uma bengalada no pico da tua sinagoga e tu verás a milésima parte de um átomo. Vocês entenderam alguma coisa? Nem eu. Mulher tem a síndrome de Rui Barbosa. Você faz uma simples pergunta, ela responde um jornal inteiro. A mulher chega para você e faz uma declaração de amor que dura 2 horas. Eu experimentei isso ontem, dia dos namorados. Essa mulher fez uma declaração que eu tremei, meu irmão, para depois ouvir: eu também. Eu também. É uma diferença que no fundo se completa, né? Enquanto um fala demais, o outro escuta. A mulher é mais sensível, muito embora a Bíblia diz que a mulher é mais frágil, mas a Bíblia refere-se à sensibilidade, porque todos têm certeza que a mulher é um ser muito mais forte do que o homem. A mulher guarda mais facilmente datas comemorativas que envolvem as suas emoções, né? O cara morreu, já tem 60 anos e ela lembra a data do aniversário todo ano e ainda chora. É emoção, né? Por isso, ela tem
guarda mais facilmente datas de aniversário, de filho, de casamento, enfim. Um exemplo, às vezes minha mulher dá um toque para mim e fala assim: amor, que data é hoje? Aí eu, data, ah, sim! Não, amor, não é isso não. A gente tem essa tendência porque somos seres diferentes. A terceira, já vou terminar, a terceira diferença entre o homem e a mulher é que o homem é um ser visório e a mulher é um ser auditivo. O que é um ser visório? É um ser que percebe, aprende e vive em detrimento da visão. Ele é atraído pelo que vê. O sentido da visão atua muito mais forte e às vezes ele se torna até um ser curioso, porque a visão funciona mais fortemente na sua vida. Ele assimila melhor os conhecimentos pela vista do que mesmo pelo ouvido. Ele valoriza mais as coisas que ele ouve do que as coisas, ou melhor, as coisas que ele vê do que as coisas que ele ouve. Muitas vezes a mulher fala, e parece que ele não está prestando atenção. Ele tem mais necessidade de ver do que de ouvir. A mulher não, a mulher tem mais necessidade de ouvir. Também deve ser por isso que ela fala tanto, porque às vezes o marido não fala e ela fala por ele também, né? Então o homem é atraído pelo que vê. Aí vai um alerta para as mulheres: cuidado, mulher, como se apresenta para o seu cônjuge. Isso é muito importante. A aparência para o homem, ele é atraído pelo que vê. Então, querido, às vezes o marido, por isso que o homem, sabe, o homem, ele fantasia demais. Ele passa o dia, no dia do compromisso conjugal com ele, né? Ele fica pensando assim: então hoje é o dia todo dia é hoje, né? Quando eu chegar em casa, bicho vai pegar. Aí ele cria toda uma fantasia e ele pensa naquela mulher bonita, cheirosa, com um baby dollzinho, né? Ele faz toda aquela coisa porque ele é assim, faz parte da sua natureza. Aí às vezes ele chega em casa, se prepara, e quando entra no quarto, a mulher está com aquele moletom importado do Iraque, cheio de buracos. É, não é? Quando ela não está com aquela camiseta do Divaldo Suragir, a orelha maior do que a camiseta, é, não é? Aí ele vê aquela situação, ele fala: Jesus, aí não tem homem que aguente. Então, mulher, o homem é atraído pelo que vê, se produza para ele, fique bonita. De repente você pode fazer a dança do ventre com o seu marido. O pastor, ele pode? Claro que pode. Se não pudesse, tinha um versículo na Bíblia dizendo assim: olha, mulher crente não pode dançar a dança do ventre para o seu marido. Tudo que é pecado, Deus já deixou certinho aqui, que é para você não correr o risco e não dizer assim: Deus não me avisou. Se não está na Bíblia, pode. Entre você e o seu cônjuge, Paulo escreveu: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Esse corpo seu, querido, não é mais seu. Agora é propriedade dela. E se é dela, ela pode usar quando quer e como quer. Senha! Deixa Deus te usar, irmão. Demorou, hein? Amém? Da mesma sorte, mulher, o seu corpo não é mais sua propriedade. Não sou eu quem estou dizendo isso, isso é bíblico. O corpo pertence ao seu marido. O irmão está falando em mistério ali já. Fala, Jeová. Pertence a ele. No seminário, agora há pouco, a pessoa perguntou: pastor, Deus deixou, qual foi a posição que Deus deixou na Bíblia para o casal fazer amor? Minha querida, na minha Bíblia não tem esse versículo, Deus esqueceu. Então você pode fazer o que você quiser. Viu, irmão? Papai e mamãe, vovô e vovó, titio e titia, de lado, de frente, de costa, pendurado no luxo, problema teu. Não quero nem saber. O que importa é que isso traga alegria, prazer para o seu cônjuge, porque a Bíblia diz que a mulher
pague ao seu marido a devida benevolência. Da mesma sorte, o marido pague à mulher a devida benevolência. O que é pagar? Você paga quem você deve. Então, satisfazer a tua mulher, satisfazer o teu cônjuge, o teu marido, é teu dever. Se você não paga, porque você é veaco, é mão de vaca. E a Bíblia diz que os roubadores não entrarão no reino de Deus. Muitas pessoas não vão entrar na glória porque não corresponde à expectativa do seu cônjuge. Não é favor não, meu irmão, satisfazer a sua mulher. Não é favor não, irmão, satisfazer seu marido. É dever. Você deve. De vez em quando a minha mulher passa por mim em casa e fala assim: tá me devendo, viu? Aí eu levo ela para o quarto e pago com juros e correções monetárias. Sim. Amém, meus amados? É dever. Você deve isso. E se você não pagar, você está em falta com Deus. Porque o apóstolo Paulo escreveu que aquele que não cuida dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora, às vezes o crente, porque quando a gente fica crente, a gente espiritualiza tudo, né? Não, o sexo é abençoado por Deus. Quando Deus criou o homem e quando Deus casou o homem, Deus o abençoou e disse: seja fecundo. Fecundidade é a capacidade de produzir, a capacidade de reproduzir e a capacidade de inovar. Se a sua relação, se a sua vida conjugal caiu na mesmice, irmão, ora! Pede o Espírito Santo para descer sobre a sua vida e te dar de novo essa capacidade de inovar nesse negócio aí. Bota para quebrar, irmão. Deixa Deus te usar nesse negócio. Amém? O homem é um ser visório, a mulher é um ser auditivo. Cuidado, tá, irmão? Agora o recado é para os homens. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu para os homens? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? São palavras que estragam as outras palavras do relacionamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nós homens pecamos muito nisso. Às vezes a gente se deixa levar e fala coisas que ferem a alma da mulher e nem sequer pedimos desculpas. Aí de noite, na hora do bem bom, a gente começa a coçar o dedinho do pé assim com o dedinho do pé da esposa, né? E a gente começa a trazer palavras românticas. E a mulher fala assim: me ofendeu o dia inteiro, agora vem com essa historinha fiada. É que nem aquela história que o marido estava com a esposa passeando na praia. Aí a esposa passou por uma banquinha que vendia biquínis. E a esposa falou assim: amor, compra um biquíni desse para mim. E ele falou assim: pra que botar um biquíni tão bonito desse nesse corpinho de máquina de lavar? Aí mais na frente a mulher viu um maiô e ela ficou chateada. Falou: amor, então compra um maiô desse. Falou: pra que um maiô desse tão bonito colocar no corpinho desse de máquina de lavar? E ela ficou calada, prudente, né? Muda. Acabou o passeio, ela foi para casa. De noite, na hora de dormir, ele querendo se desculpar para chegar junto, mas não tinha jeito. Aí ele soltou uma piadinha e falou para ela assim: aí, querida, vamos botar essa máquina de lavar aí para funcionar. Ela olhou para ele e falou assim: com esse pouquinho de roupa aí é melhor tu lavar na cabeça. Esse pouquinho de roupa aí, lava na mão mesmo, que hoje, ó, deixada para balança. Cuidado com o que você fala, porque a mulher é atraída pelo que ouve. Sabe quando é que começa a tua relação sexual com a tua esposa? Não é de noite na hora que você vai dormir, é de manhã quando você acorda. Olha para ela e diz assim: você está linda, querida. Como você está linda? Muito embora ela esteja com aquele cabelo de bandido, né? Quando não está preso, não está armado. Mas essa mentirinha vale para agradar a esposa, para pagar a ela a devida benevolência. Já começa de manhã: você está linda, querida. Olha, eu vou trabalhar. Quando eu chegar a gente conversa. No meio do dia, pega o teu telefone, liga para ela: e aí, querida, tudo bem? Olha,
Tô doido para chegar em casa, né? Hoje é o dia, hein? Aí você vai ver a esposa que você vai encontrar quando você chegar em casa. Essa esposa é aquela que o apóstolo Paulo fala, uma esposa gloriosa. Sabe como que é uma esposa gloriosa? Olha para a carinha da minha esposa. Ela tem cara de gloriosa? Pois é, esposa gloriosa é aquela esposa que está numa expectativa positiva do marido. Estou doida para o meu marido chegar. Quando ele chegar hoje, ele me paga. Aí você toca na campainha, ela já vem correndo. Fala, menina, criança, vai dormir que papai chegou. Aí ela já está arrumada, cheirosa, cabelo penteado, passou a tarde toda passando ferro quente no cabelo. Passando ferro quente, está toda arrumadinha, cheirosa. Aí corre, dá um beijo no marido. E ó, só alegria. Isso é uma mulher gloriosa. Quem faz essa mulher são as palavras que saem da boca do marido. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? O que é bom. Amém, meus amados? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você é um homem bom? Suas palavras, sua comunicação com seu cônjuge denuncia quem você é. Homem bom para sua mulher é aquele que comunica bem, é aquele que fala palavras agradáveis, ok? Aquele que não diz palavras torpes, mas aquele que fala aquilo que a esposa precisa ouvir. Por exemplo, o que a esposa precisa ouvir? Elogios. A esposa tem necessidade de ouvir elogios, principalmente no que diz respeito à sua aparência. Porque ela é um ser naturalmente vaidoso. Às vezes a mulher se arruma toda, fica linda, passa ferro quente no cabelo, fica toda bonitinha, o marido chega, bom dia. Aí a mulher faz assim, baixa a Joelma nela, mostrar o cabelo e o marido não percebe. No final da noite, isso acontece comigo de vez em quando. Ela fala assim, amor, você viu meu cabelo? O que você achou do meu cabelo? Aí a gente fala assim, você tem cabelo, né? Ela quer ser vista, quer ser percebida. E isto é seu compromisso, marido. E aí é a hora de você usar a voz para dizer um elogio. O homem também precisa e gosta de ser elogiado, viu, irmãs? É verdade. Só é diferente, sabe o quê? Só é diferente na forma de elogio. O homem ele tem necessidade de ser elogiado na sua virilidade. Por exemplo, irmã, o marido troca o gás lá na sua casa, já começa elogiando ele, fala assim, querido, troca o gás para mim porque você é forte, porque você é macho. Não tem um cara mais macho do que você, meu Rambo. Irmã, ele vai correndo trocar o gás, porque o homem adora ser elogiado na sua virilidade. Ele vai trocar aquela lâmpada, fala para ele assim, que coragem que você tem, hein? Só você mesmo, eu casei com o homem certo. Você vai ver, nunca mais vai ficar uma lâmpada apagada na sua casa. Porque o homem gosta de ser elogiado. Sabe que hora, irmão, que você deve elogiar o seu homem? No dia do seu compromisso conjugal, quando termina o ato, diz para ele assim, ó, tu é bonito, hein, cara? Tu é bonito, hein? Você vai ver o marido que você vai ter em casa, irmão? Um marido que quer voltar para casa, que tem prazer em ficar dentro de casa. Atenção, mulheres. O homem também gosta de ouvir elogios, tá? O homem tem necessidade de ouvir elogios. Eu vou até dizer a você porque a Bíblia não manda a mulher amar o marido, mas ela manda o tempo todo a mulher honrar e respeitar o marido. Homem, ele tem necessidade de ser honrado. Honrar é elogiar o marido, eleva a necessidade e a capacidade dele ser aquilo que você quer que ele seja.
Até Jesus precisou ser honrado. A Bíblia diz que na cidade de Jesus, ele não fez grandes milagres porque lhe faltou a honra. Você deixou de ver os milagres acontecer no seu casamento, né? Quem sabe você